dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Hoje é 30 de maio e 6h15 da manhã. Estamos começando mais uma reflexão bíblica, esperando que Deus possa nos direcionar de modo que ao final dessa reflexão o nome do Senhor possa continuar sendo glorificado. Peço desde já que você se inscreva no canal, dê seu like, acione o sino, deixe seus comentários, nos ajude e seja edificado pela palavra de Deus. Hoje vamos estar lendo e fazendo a reflexão em Romanos capítulo de número 10. Eu vou ter por base o versículo de número 9, a saber, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Estamos diante de uma oportunidade universal. Estamos diante de um convite para as pessoas se renderem aos pés de Jesus. Na reflexão passada estávamos falando do povo de Israel, estávamos falando dos judeus, o povo da promessa. Estávamos dizendo que no passado ele nos deu o exemplo de que eles não aproveitaram essa oportunidade universal. E que essa oportunidade universal hoje está aberta a todos aqueles, tanto judeus como gentios, como toda a nacionalidade. E nós vamos estar vendo no capítulo de número 10 o estado atual de Israel, o estado presente de Israel. Vamos estar vendo que no capítulo de número 10 é um tanto quanto diferente do capítulo de número 9, porque no capítulo de número 9, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala da necessidade das pessoas se voltarem para Deus. Então, do exemplo de Israel, mas ele fala de uma escolha soberana do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Já no capítulo de número 10, ele inicia dizendo da escolha soberana, não refutando ela, mas ele fala de uma justiça por fé. E ele explica isso nos primeiros versículos, dando analogia do tempo presente de Israel, que, dada a escolha soberana de Deus, Deus enviou seu Filho, mas a nação de Israel rejeitou. Ela não foi justificada porque não acreditou no Filho de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel e para a sua salvação no tempo presente. Israel não entrou nessa graça, porque ele deu os testemunhos e zelo de Deus, pois eles têm testemunho e zelo de Deus, mas não é com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar trazer dentre os mortos Cristo. A justiça que veio por fé, ela não questiona, porque a fé, ela é um firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem, diferente da justiça da lei dada por Moisés, que o homem não conseguiu cumprir,
A lei veio apontar Cristo, como também veio apontar a nossa dificuldade de ter acesso a Cristo. E Israel, ele se perdeu porque eles ficaram olhando para Moisés e esqueceram de que o fim da lei é Cristo e que Cristo não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir toda a lei, porque nós não dávamos conta de cumprir a lei. E aí ele deixou um caminho, o caminho da salvação, que é ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa justiça, mediante uma escolha soberana de Deus, essa justiça por fé, não chegou a todos. A nação de Israel, se eu não me engano, então somente 2% dela se encontra salvo. 2% dela entrou nessa dispensação, a dispensação da graça, a dispensação da igreja. A outra parte está esperando a promessa daquele que viria livrá-los. E essa promessa vai chegar, mas nós vamos estudar ela. Romanos capítulo de número 11, que é o povo de Israel no futuro. Inclusive essa escola, a CPAD está lançando a revista de Escola Bíblica, da Escola Bíblica Dominical, que irá se iniciar no terceiro trimestre, que vai falar sobre esse assunto de Israel e de todas as suas promessas. Mas nós vamos dar uma pincelada. Israel, Romanos 11, que está falando do plano de salvação de resgate futuro para Israel, mas que no presente eles não entraram dentro da arca que é Cristo, da arca da graça, da arca da salvação. E como eu faço para entrar e para alcançar esta promessa? Versículo de número 8, a palavra de Deus nos diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que ora pregamos. E o versículo que eu li, o versículo de número 9, é que a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ora, até mesmo eu, certa feita, questionei comigo mesmo acerca de essa oportunidade ou esse chamamento que fazemos todos os termos de trabalho na casa do Senhor, que muitas vezes constrange as pessoas. Mas estamos diante de um texto da palavra de Deus que, para se ter uma confissão de fé, precisa-se verbalizar ela. Eu preciso dizer que quero ela. E o papel da igreja é o papel do atalaia. O atalaia, ele tem que avisar. E quando avisar ele, se a pessoa de bom grado aceitar, amém. A porta da graça se abriu para ela, ela adentrou, Deus revelou salvação a ela diante de uma escolha soberana de Deus, e ela é justificada por fé. Agora, se naquele momento que a igreja convida as pessoas a ela fazerem a sua confissão de fé e elas não aceitaram, nós vamos ver que no texto lá do Atalaia de Ezequiel, a nossa vida, a vida do Atalaia, não tem mais responsabilidade nenhuma sobre a vida daquela pessoa que ora ouviu a palavra de Deus que está diante dela, diante do coração dela, e rejeitou essa mesma palavra. Então, quando se chama, está fazendo uma divisão de responsabilidade, em que a pessoa que está ouvindo a palavra, ela tem a oportunidade de adentrar a ela e de fazer a sua confissão de fé, ou deixar para uma outra oportunidade. E hoje eu entendo, mediante esse versículo, que se faz necessário fazer esse convite, que muitas vezes é constrangedor, mas que é necessário. Para se ter fé, precisa primeiramente verbalizar. A Bíblia diz que tudo que é confessado diante dos homens aqui na terra é ligado diante de Deus lá no céu. E tudo que é desligado diante dos homens aqui na terra
é desligado diante de Deus no céu. Esse é o papel da igreja. Versículo de número 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, quando eu verbalizo o que quero, eu creio para ser justificado por fé, mediante uma escolha soberana de Deus. E com a boca se faz confissão para a minha salvação. Eu quero aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Essa se faz necessário para que o seu nome possa ser escrito no livro da vida. Ora, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê, todo aquele que nele acreditar, não será confundido. Em outras partes da Bíblia, a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé começa pela audição. Da audição desce o coração. Do coração desce, como meu pastor presidente sempre fala, para o bolso. Do bolso vai impregnando por todo o corpo e de repente aquela confissão, mediante o ouvir de boca que fizemos, se faz notório a todas as pessoas, e as pessoas vão perceber verdadeiramente que a fé adentrou dentro de todo o nosso ser, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você, mediante a confissão que ora fazemos. E essa oportunidade é só para os gentios? Não é para os judeus? Essa oportunidade é uma oportunidade universal. Bendito é o nome do Senhor. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tito, capítulo 2, nos fala isso, versículo 11, se eu não me engano, que fala: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É judeu, é grego, é todo aquele que invocar o nome do Senhor, que fizer sua confissão de fé, que foi justificado por fé, que mediante uma escolha soberana de Deus se adentrar o caminho da igreja, o caminho do cristianismo, eles serão salvos mediante a sua confissão de fé, dado o seu testemunho de conversão, do ouvir, confissão e todo o seu ser testemunhando da sua crença em Jesus Cristo. Essa pessoa alcançará a maior promessa que o homem tem aqui na terra, que é a promessa de salvação. Versículo de número 14. Versículo de número 14. O apóstolo Paulo, ele se preocupa e ele é o maior missionário de todos os tempos. Mas como é que essa oportunidade vai chegar a todo mundo? Há 7 bilhões de vozes no mundo. Diz a estatística que 5 bilhões e meia não conhece a verdade do Evangelho, não conhece o cristianismo, não conhece a porta da graça. Como é que essas pessoas irão ouvir a palavra de salvação? E aí tem uma preocupação do apóstolo Paulo, um missionário nato, com relação a essas pessoas. E o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito Santo que o inspirou, dar-lhe a resposta. Bendito é o nome do Senhor. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Uma pergunta. Como crerão naquele de quem não ouviram? Outra pergunta. E como ouvirão se não há quem pregue? Quem prega é que vai dar todas essas respostas, para que as pessoas possam crer, para que as pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Tem que haver pessoas enviadas. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: com formosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas.
Bendito é o nome do Senhor. É Deus que envia pessoas para estar falando do amor de Deus. É Deus que me impulsionou a esta manhã, todas as manhãs de domingo que eu poderia estar no meu descanso, a levar esta palavra de reflexão até você. É uma palavra simples, mas é uma palavra que nasce no coração de Deus. E que o meu único intuito é de que você seja inspirado por esta palavra, é de que você seja moldado por essa palavra, é de que você seja edificado por essa palavra. Bendito é o nome do Senhor. É Deus quem envia, é Deus quem capacita, é Deus quem cuida, é Deus que revela, é Deus que direciona e é Deus que faz com que você se renda aos pés dele em tempo oportuno. Bendito é o nome do Senhor. E a minha resposta a você esta manhã é que você não tranque o seu coração. Não coloque cadeado na porta do seu coração. Esteja sempre apto a ouvir, a aprender da parte de Deus. Porque no dia, na noite, na hora em que Jesus vier revelar a salvação para você, você já está edificado pela palavra. Você já é um ouvinte, e não um ouvinte tardio da palavra, mas um ouvinte amoroso da palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. São boas novas, o Evangelho de Cristo, são boas novas de salvação. Mas há uma pergunta, bendito é o nome do Senhor, e o apóstolo Paulo se preocupa com relação àqueles que ouvem a palavra de Deus e viram as costas para ela. São ouvintes tardios, não temem a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que a seara é grande, os ceifeiros são poucos, e que é papel do homem e da mulher de Deus anunciar o Evangelho, anunciar boas novas de salvação. É o único ou um dos únicos imperativos de Jesus para nós. E de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, nessa oportunidade já está condenado, porque a porta da graça, a porta da salvação, a oportunidade universal nessa dispensação é Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós. O cristianismo é a porta que leva você nessa dispensação a entrar no céu. Bendito é o nome do Senhor. Adquirir as promessas de vida eterna, vida de gozo, vida de paz, vida de salvação, para aqueles que, versículo de número 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, ó Senhor, quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Essa oportunidade é universal. Não tem escrito na testa filho da perdição ou filho da salvação. E é por isso que o homem e a mulher de Deus, ela é chata neste quesito, porque é incumbida a ele essa responsabilidade de levar o ID de Jesus. Agora, a salvação, quem convence o pecador dos seus maus caminhos é o Espírito Santo de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Mas lançar a semente, nossa, essa responsabilidade é da igreja de Jesus, porque nós entendemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? E a resposta do apóstolo Paulo, sim, ouviram, bendito é Deus. Por certo, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura, Israel não soube? Primeiramente diz Isaías, a palavra de Deus respondendo à própria palavra, eu vos meterei em ciúmes, como aqueles que não são povo. Com gente insensata, vos provocarei a ira. O profeta messiânico, o profeta Isaías, já estava dizendo da grande misericórdia do Messias,
estava dizendo, se Israel tivesse aceitado de bom grado o Messias, essa oportunidade não teria chegado aos gentios, não teria chegado à igreja, mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos deu essa oportunidade de deixar a nação de Israel para um segundo plano. E nesse primeiro plano, eu e você, pela misericórdia de Deus, Deus meteu ciúme na nação de Israel, para que nós tivéssemos a oportunidade de aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Isaías também diz, no versículo número 20, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Jesus veio para os seus não quiseram. E aí Jesus chama aquela festa, não é, em que ele chama os coxos, chama os aleijados, chama os doentes. Primeiro ele convidou os sãos, os sadios para adentrarem a festa, não é? Mas aí eles não quiseram e Jesus saiu chamando naquela parábola os doentes, os coxos, os mancos, o aleijado, e todos foram e de bom grado aceitaram aquele convite, adentraram a festa e se deliciaram das maravilhas que ali estavam. Os bons era a nação de Israel, é o que detinha a promessa, e eles não quiseram a Jesus. Os coxos, os mancos, os aleijados, era eu, era você, que estávamos distante do caminho do Senhor, que não tinha oportunidade de salvação, e Deus bondosamente nos confiou essa oportunidade. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos, um povo rebelde, um povo contradizente, e não foi por falta de oportunidade. Deus todas as vezes estendeu a sua mão para a nação de Israel, mas a nação de Israel foi um povo duro de coração, foi um povo murmurador. Mas que nós não venhamos seguir o conselho do povo de Israel, mas que nós, como bom filho, aquele que ouve e observa e não quer fazer o mesmo erro, não vamos praticar o mesmo erro que a nação de Israel, não vamos ser duros de coração, não vamos ser maldizentes, mas nós vamos ter um coração acessível para ouvir o que de Deus nos é enviado. E não vamos murmurar com relação ao que Deus já nos deu, o que Deus nos prometeu, porque Ele é fiel. Se Deus nos prometeu algo, Ele é fiel para cumprir todos os seus desígnios, todos os seus projetos, todos os seus propósitos. Em todo o Novo Testamento, a maior promessa que nós temos é justamente essa, a promessa de salvação. E em todo o Novo Testamento há 175 menção acerca desta promessa de salvação. E se Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. E o mesmo Deus de paz os santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, que sejam plenamente repreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Fiel é aquele que nos chamou, a qual Ele iniciou esta obra e Ele há de terminar. Se você adentrou um dia a esta porta e se encontra distante dessa oportunidade universal, se volte para Deus enquanto é tempo. Eu não lhe convido você à minha igreja, que é a Assembleia de Deus. Eu não lhe convido você a outra igreja qualquer. Eu lhe convido a você a voltar para os pés do Senhor, voltar a ler a Bíblia, voltar a orar, voltar a jejuar, pedir um direcionamento de Deus, pedir a misericórdia de Deus, porque em tempo oportuno a misericórdia de Deus irá se voltar para você e o Espírito Santo de Deus irá lhe dar um direcionamento, de modo que você vai voltar para os caminhos do Senhor. E todas as promessas que Ele lhe fez, Ele é fiel para cumprir. Que Deus em Cristo nos abençoe. Foi isso que Ele colocou em meu coração esta manhã. A oportunidade no tempo presente que Israel perdeu e que eu e você não podemos perder, porque Deus meteu ciúmes no coração dele para que nós viéssemos ter essa oportunidade, e essa oportunidade a nós
nessa dispensação, a dispensação da igreja está franqueada e nós de bom grado aceitamos e de maneira nenhuma podemos lançar fora. E a Bíblia nos diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Que Deus em Cristo nos abençoe e que essa palavra possa falar de uma maneira melhor ao meu e ao seu coração. Que a sua manhã de domingo venha ser uma manhã abençoada, próspera na direção do Senhor. Que esse início de semana venha ser um início de semana de bênção e que em toda essa semana possa ser manifesto a glória de Deus na minha e na sua vida. Amém, amém e amém.